Oi, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa aula de História, correção da página 34. Vamos lá então? Povos que vieram de longe. No Brasil, as comunidades se formam de diferentes maneiras. Existem comunidades que apresentam uma origem comum. Exemplos são as comunidades formadas por descendentes de imigrantes que vieram da Europa ou da Ásia. O que são descendentes, né? Pessoas que possuem uma determinada origem. Então, por exemplo, você é descendente de português, porque o seu pai, o seu avô eram portugueses. Você é descendente de italiano, porque alguém da família era italiano, né? Imigrantes são pessoas que vieram de outro país, né? Aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, nós temos o bairro da Liberdade, né, que eu acho que a maioria de vocês conhece, se não conhecerem vão lá para passear, que é de descendência japonesa, né? Os imigrantes vieram lá do Japão, né, e formaram aquele bairro, é bem legal, tem toda a cultura japonesa. No Bexiga já, é um outro bairro aqui de São Paulo, a descendência é o quê? Italiana. E nós temos em cada estado várias descendências, tudo bem? Continuando então. Já outras comunidades agrupam pessoas que compartilham história e conhecimentos produzidos pelos ancestrais, que são os antepassados, aqueles que vieram antes de nós. Então, os índios que continuam fazendo a mesma cultura que os avós, né? Então, os quilombos que a gente vai ver também, né? Então, eles são ancestrais, tá? Outra forma de organizar as pessoas, suas histórias e memórias, são em comunidades quilombolas. Lá no passado, existia um país, a escravidão negra. Então, antigamente, há muito tempo, uma pessoa negra, ela era escravizada. Então, ela tinha que trabalhar para os donos das fazendas e não ganhava nada. Pelo contrário, era maltratada, eles tratavam mal, não tinha lugar para dormir. E eles vieram muitos lá da África, né? Então, aqui em São Paulo, quando as coisas melhorarem, tem o Museu do Africano, fica no Ibirapuera. É muito legal. E lá tem o navio Negreiros, que é bem bacana. É do tamanho original. Então, os negros, né? Lá os africanos eram capturados. Ninguém perguntava, você quer ir, né? Você quer ir trabalhar? Não. Eles pegavam, colocavam no navio, traziam para cá e faziam eles trabalharem. E não tinha condições nenhuma de vida. Eles não tinham quase comida, eles não tinham nada. Ó, vamos ver como que se formaram essas comunidades, né? No passado existia um país, no país a escravidão negra. Foram milhares de homens e mulheres, crianças e jovens e idosos, transformados em uma população escrava. Eles não recebiam salários, não eram livres, trabalhavam dia e noite e moravam e se alimentavam de forma precária. Bem pouquinho, era resto, sabe? As pessoas tratavam muito mal. Eram maltratados e humilhados e recebiam castigos físicos. Eles apanhavam, na época tinha o tronco, né? Então as pessoas eram amarradas e elas levavam chicotadas. Olha que absurdo. As pessoas escravizadas eram trazidas de várias partes da África e possuíam conhecimentos e tradições e culturas que foram importantes para formar o Brasil. Muita coisa que a gente tem hoje, quem trouxe foram os africanos. Muita coisa que a gente gosta até hoje foram os africanos que trouxeram. Muitas delas fugiam da escravidão e formavam quilombos. Atualmente, várias comunidades apresentam membros que são descendentes, ou seja, os avós, os tataravós foram escravos, né? Dessas pessoas escravizadas que fugiram. Elas formam uma comunidades quilombolas. Então, as comunidades quilombolas assim, tinha fazenda e os escravos eram maltratados. Tudo. Eles fugiam para um lugar bem longe, bem distante. E lá eles formavam uma nova comunidade. E aí foram chamados de comunidade quilombolas, né? Vocês sabiam que tem uma bonequinha chama Abayomi? Vocês já ouviram falar?
É uma bonequinha de tecido, ela não é costurada, ela não tem rostinho e ela é feita com 6 nós. Sabe por quê? Porque quando eles traziam homens, mulheres, crianças, né? Aí eles pegavam lá na África e jogavam dentro do navio e falavam, vamos. E as viagens, lembra que a Pro contou já? Que as viagens demoravam muito tempo. Aí as mulheres, para as crianças ficarem quietinhas, não chorarem. Imagina, você tá num navio, todo mundo apertado, gente doente, né? Aí para as crianças não chorarem, elas rasgavam a saia, fazia a bonequinha com 6 nós, né? Então era o bracinho, a perninha e a cabecinha, e dava para a criança dormir, né? Para ela ficar quietinha, porque os homens eram tão ruins que falavam, a gente vai jogar no mar, né? Eles eram muito bravos. Use o dicionário. Gente, aqui a Pro tinha dado essa aula semana passada, pedido para vocês lerem, né? Então a Pro tá fazendo a correção. Então, ó, com a ajuda do professor, então vocês iam procurar em casa. O que significa quilombo? Vocês vão achar várias definições. A Pro vai colocar 2, mas o que você fez, copiando de um dicionário, também está certo, tá? Então, ó, você pode ter escrito povoação fortificada de negros que fugiam da escravidão, né? Eles se tornavam mais fortes e fugiam. Ou quilombo também pode ser o local escondido no mato, que era bem no meio do mato, para os donos das fazendas não encontrarem, né? Onde ficavam os escravos fugitivos. Tudo bem? Então vamos lá. Próxima. Comunidades tradicionais. Até hoje tem comunidades quilombolas, eles não são mais escravos, mas eles têm muita cultura, né? Porque eles são filhos dos descendentes lá, né? Os avós, os pais foram escravos. Então, ó, as comunidades quilombolas são em grande parte comunidades rurais, então eles vivem da agricultura, formadas por descendentes africanos escravizados. Nessa comunidade existe a transmissão de conhecimento e tradições criadas no passado. Canções, dança, modo que se cultiva a banana ou a mandioca, né? O artesanato produzido no capim dourado são exemplos da cultura do passado, que são passados de geração em geração. Então, o avô ensinou o filho, que ensinou outro filho, que foi ensinando outro filho, e assim. E aí eles continuam nessa formação. Os conhecimentos sobre plantas medicinais, técnicas de agricultura familiar. Então, tem uma família que lá o avô sabia plantar banana, ensinava daquele modo, ele ensinava o filho crescia, casava, tinha um filho, ensinava o outro filho e assim por diante. Então, eles falam agricultura familiar, todo mundo trabalha ali, tá? Práticas religiosas, festas, tradições orais dos povos da África que foram escravizados no passado. Também são elementos culturais. Então, eles trabalham com agricultura, artesanato, eles têm a religião deles, eles têm o tipo de dança deles, o tipo de comida deles, né? Muita coisa a gente ainda utiliza da África. Olha lá, mulher quilombola mostrando o artesanato da comunidade de Quilombo do Campino da Independência, no Rio de Janeiro. Plantações de bananas na comunidade de Colombo Filos, em Santana de Mundaú, em Alagoas. Olha que legal essas duas imagens, né? Então, olha só. Tem um quilombo que ele é muito famoso, foi o quilombo mais famoso do Brasil. Chama Quilombo dos Palmares. Então, essa daqui vocês ainda não leram, a gente vai ler junto porque é da aula dessa semana, tá bom? Vamos lá, então? Você conhece a história do quilombo mais famoso da história do Brasil? Trata-se do Quilombo dos Palmares, que ele foi liderado por 2 pessoas, por Dandara e Zumbi, na região da Serra da Barriga, onde hoje se localiza o município União dos Palmares, lá em Alagoas. Esse quilombo chegou a ter, olha só gente, um quilombo que chegou a ter 50 mil habitantes, 50 mil pessoas, espalhadas em dezenas de aldeias. Olha só, então era uma região muito grande, que hoje até, ó, vocês viram que ela virou um município, né? Dandara era uma líder guerreira e, de acordo com a tradição, teve 3 filhos com Zumbi. Ela era casada com Zumbi, né? Que era o nome do outro escravo, né?
Todos morreram em combate, eles morreram lutando, né, por uma vida melhor, lutando para evitar a destruição dos palmares, porque quando descobriram, eles foram lá ser atacados, né, eles colocavam fogo, morreram milhares de pessoas, né, por tropas portuguesas. E como o zumbi reagiu ao ataque do quilombo, leia o trecho. Então olha só, olha a estátua do zumbi aí, ó, tá vendo, ó? Essa estátua tem lá na Bahia. Então, ó, mas zumbi tem uma herança, uma lembrança de seus pais, que já não vivem mais. Zumbi ganhou uma lança e fé nos orixás. Orixás é a religião deles, tá, gente? Lá no meio da luta, parece que ele escuta as vozes dos seus pais. Vai em frente, rapaz, você é um menino bonito, forte, inteligente. Você pode vencer, vai ajudar a sua gente. Então ele se considerava assim, que os pais já tinham morrido, então ele falava assim, não, eu vou ser forte, como meus pais falavam, eu vou lutar pelo meu povo, para ter dignidade e respeito, né? Não era a cor da pele que faz, né, a diferença. As crianças podem de novo brincar lá no quilombo, e o povo, depois de lutar, vai cantar e trabalhar. Mas se o inimigo voltar, ui, vixe Maria, a lança vai voar. Então ele lutava muito, né, para que todo mundo do quilombo tivesse respeito. Vamos lá então? Para as comunidades quilombolas, é importante conhecer a história da Dandarim do Zumbi? Sim, né? Por quê? Porque eles foram os líderes, né? Eles que tomavam conta de todo o quilombo, né? Que era um quilombo muito grande, né? Que conhecimentos compartilham as pessoas que fazem parte da comunidade? Então, o que eles dividem? Eles dividem ervas medicinais, um aprende com o outro, agricultura, os cantos, as danças, as tradições, né? E a 3 está assim, ó, pesquise as imagens que retratam a cultura quilombola e cole no caderno. Ou faça um desenho. Não vai precisar fazer essa, tá? Ó, não fazer, a número 3 não. Por quê? Porque a Pro trouxe umas imagens para vocês. Olha só, quilombolas, que legal. Então aqui nós temos a dança, aqui ó, eles preparando o milho, aqui ó, o berimbau, quem trouxe foi da África. Olha elas fazendo artesanato. Vocês sabiam que a feijoada é um alimento que veio da África? Olha só, e a gente adora a feijoada. O milho, a mandioca, nós aprendemos com os africanos. Hoje a gente sabe fazer farinha de milho, tudo, né? Mas foram eles, né? Eles nos deixam uma riqueza muito grande de alimentos, de cultura, de dança, de um monte de coisa. Bem bacana, né? Olha que legal. Então aquela de procurar imagens não precisa fazer, tá bom? Pescadores artesanais. Olha que legal. Sabia que tem diferença? Vamos lá? Os pescadores artesanais fazem parte de uma comunidade que utilizam pequenas embarcações e técnicas antigas para a pesca em rios, lagos e mares. Lembra que a Pro falou lá na Amazonas que tem os rios? Eles usam essa pesca artesanal. Eles não têm barco com motor, não. Eles mesmos fazem a rede. E tá vendo essas casas? Ó, vocês estão vendo que essa casa ela tem uma madeira comprida que pega no rio? Essas casas se chamam palafitas. Legais, né? Em alguns casos, pescam com redes fabricadas por eles próprios. O conhecimento sobre os peixes, sobre o modo como se pesca e se fabricam a rede, as embarcações, é transmitido oralmente de geração em geração. Então, assim, passa de pai para filho. Então, o pai ensina a fazer a rede, a construir o barco, tudo isso, né? Além da pesca, eles retiram alimentos como castanha e açaí. Já viram como é a árvore de açaí? A árvore de açaí é bem grandona, bem lá no alto, e aí parece um galho, assim, com umas bolinhas, né? Aí elas puxam assim, e elas amarram, as mulheres ou os homens, elas amarram um pedaço de camiseta velha no pé, assim, para subir na árvore. É bem bacana. Os recursos na natureza, folhas, caule, podem ser usados para fazer telhado das casas. Então, eles usam o que tem ali na natureza, né, para fazer a casa e o objeto, tá? São grupos que vivem em contato direto com a natureza. Há também o cultivo de alimentos, milho e mandioca principalmente, em pequenas áreas para garantir a alimentação da família. Olha só.
Se a gente olhar aqui, ó, o que você acha aqui, ó, vocês vão só ler, tá? Não precisa. Então, olha lá, na sua opinião, que tipo de pesca causa mais impacto no ambiente? Se a gente pensar, a pesca artesanal, o barco não tem motor, o barco não tem, né? Então, vai causar menos estrago. O que vai causar mais impacto é a pesca industrial, que são grandes barcos, né? Eles têm motor, solta óleo no mar, tudo isso, né? É importante preservar a pesca artesanal, sim, né? Porque assim, além de ajudar a natureza, ajuda as pessoas da comunidade, né? E eles passam muito conhecimento, né? Você acha possível que exista dois tipos de pesca, artesanal e industrial? Aqui não precisa escrever, gente, a gente vai fazendo oralmente. Existe, né? Tem aquela pesca que eles levam para... essa pesca artesanal, a maioria das vezes eles pescam para vender ou na cidade próxima à comunidade, né? E para o próprio sustento. A pesca industrial já é de grandes proporções, os barcos são maiores, tudo isso, certo? Ah, agora vamos lá. Vamos lembrar o que a gente aprendeu em todo o nosso caderno 2, né? Então, quais as palavras que lembravam família? Então, nós falamos muito de pai, mãe, filhos, avós, primos, tios, lembra disso? Então, o primeiro contato é a família. Depois a gente vai para o bairro. Aí no bairro nós falamos de vizinhos, de áreas de lazer, do comércio, das profissões. Hoje nós aprendemos sobre as comunidades quilombolas e a gente aprendeu sobre o quilombo, escravos, agricultura, artesanato e tradições. E os pescadores artesanais? Embarcações, rede e que eles usam recursos da natureza, lembra? Para fazer a casa, tudo direitinho, né? Essa última parte aqui, ó, de fazer X, você vai ser resposta pessoal. Aí é o que você acha, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um beijo, tchau!